Olá, alunos de Direito Penal 2. Conforme prometido, vai o vídeo falando sobre o conteúdo que deveria ter sido ministrado na segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, né? Eu não fiz live exatamente porque houve um mini curso muito interessante, vocês sabem, e até foi pedido para nós professores, através do nosso coordenador Leandro Vilaça, que a gente pudesse dispensar vocês para que pudessem assistir a esses mini cursos que são muito interessantes. E eles são modernizadores e tudo mais, né? Além do mais, algumas pessoas tiveram que fazer trabalho, eu acho que teve isso, né? A respeito desse mini curso, tá? Eu tinha dito para vocês que ia fazer um exercício, mas só que eu calculei o seguinte, que o conteúdo, de certa forma, ele é muito amplo, aí ficaria faltando o artigo 67 e 68. Isso mesmo. Na verdade, ficaria faltando o artigo 68, que de fato fala da dosimetria da pena. E a dosimetria da pena presente no artigo 68 é que de fato vai nos interessar para o futuro exercício. Mas não é exercício avaliativo nem nada, não. É exercício para aprender, tá? E o artigo 68, como ele é de fato muito importante, muito mesmo, porque ele vai condensar tudo que a gente vai aprender hoje, aí eu resolvi que na próxima aula, do dia 19 de abril, nós vamos estudar essa matéria em forma de aula online live, ok? Então, a gente viu pena de multa e agora a gente está passando por uma fase totalmente diferente da disciplina, né, do conteúdo, e nós vamos estudar a aplicação da pena. A aplicação da pena, ela se dá aí, a ideia, né, primordial vai se dar através do artigo 59, que eu vou ler aqui para vocês, tá? E vou interpretando. O nome do artigo 59 é fixação da pena. Na verdade, esse artigo ele tem um correspondente na Constituição no artigo 5º, inciso 46. E ele vai ganhar uma dimensão, prestem bem atenção, num sentido de individualização da pena. E isso é um pilar de suma importância para a gente no nosso sistema penal. Por quê? O que é a individualização da pena? A pena ela vai depender de cada indivíduo. Independente, assim, 2 ou mais, ou milhões, enquadrarem num mesmo artigo do Código Penal, praticarem o mesmo crime, seja lá onde esse crime esteja tipificado, as condições e as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais daquele infrator, que devem ser consideradas. Você não pode, é inconstitucional, como eu disse, você pegar um monte de pessoa que se enquadra dentro de um mesmo crime e dar a mesma pena. Isso não pode fazer, ok? Está na Constituição e está aqui presente no artigo 59 do Código Penal. Então vamos lá, fixação da pena. Depois nós vamos cair lá na dosimetria. O juiz atendendo à culpabilidade. Bem, vocês já fizeram Direito Penal 1, então eu creio que vocês têm uma noção, pelo menos uma boa noção do que é culpabilidade. A culpabilidade é o grau de responsabilidade da pessoa, né? Então você vai atender primeiro a culpabilidade. Se a pessoa, como que se mede o grau de culpabilidade? Por diversas maneiras. Você tem desde situações em que a culpabilidade não deve ser considerada, né? O caso dos inimputáveis, seja por qual motivo for, e você tem situações em que a culpabilidade ela pode ser medida, né? Por exemplo, alguém que é extremamente estudado, tem plena noção da legislação, de direito, ou alguém que por alguma ocasião não estava plenamente capaz de entender toda aquela circunstância, uma participação menor, enfim, você tem vários graus. Então a culpabilidade ela vai variar por aí, por isso que é importante a individualização da pena. Aos antecedentes
Gente, antecedentes, como eu disse, nós vamos também cair desde os antecedentes de passagem pela polícia, de confusões sociais, até o antecedente formal, que a gente também vai estudar daqui a pouco, que é a chamada reincidência, tá? Conduta social, ou seja, conduta social é um cara que trabalha, é uma pessoa que tem atividade ilícita, é uma pessoa que sempre foi responsável socialmente, ou sempre deu problema para os pais, sempre, enfim, é um estudo generalizado, né, do agente. A gente também vai encaixar em tudo isso aí. Os motivos, por que foi praticado aquele crime? Foi vingança? Foi por impulso? Foi porque a pessoa estava muito louca e foi provocado, injustamente provocado. E consequências do crime. Quais foram as consequências? Deu certo? Foi consumado? Ah, não, foi só tentado, né? Ah, não, teve milhões de outras consequências, foi muito cruel, resultou um escândalo social. Tudo isso leva-se em consideração nesse fator de consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. O comportamento da vítima a gente pode entender tanto por um lado de provocação, como por um lado de ter sido subjugada, né, de ter sido uma tortura, algo que foi cruel e a vítima não pôde se defender, enfim, esses aspectos. E daí o juiz vai estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Ou seja, dentro desses aspectos aí, que isso aqui que eu acabei de ler e interpretar para vocês é o caput do artigo 59, tá? O juiz tem que calcular uma pena, tá? Tem que calcular uma pena que seja dentro desses padrões que eu mencionei, considerando tudo isso, suficiente para reprovação. O que é reprovação? Não é simplesmente uma punição, é mostrar socialmente que aquilo é errado, que aquilo não dá certo, que aquilo vai restringir a liberdade ou algum outro direito da pessoa, certo? E também para prevenção do crime, ou seja, é essa questão das circunstâncias sociais, para que as pessoas, é questão de exemplo mesmo, para que as pessoas, né, possam pensar, poxa, se eu fizer tal coisa, se eu agir de tal forma, eu vou ser enquadrado aqui na lei e aí não vai ficar legal porque eu vou ter meu direito de liberdade ou qualquer outro restringido, eu vou ficar com registro, etc. Então o sentido é esse, tá? Então o que vai se considerar na hora que o juiz for fixar a pena? Num primeiro momento, aqui no inciso 1, as penas aplicáveis dentre as cominadas, ou seja, a gente já viu, né, que cada tipo penal tem assim, fazer tal coisa, pena, reclusão de tanto a tanto e multa, ou fazer tal coisa, detenção de tal coisa, ou multa, né? Então, dentre as penas, porque as penas também têm que estar previstas na lei. Não existe criar uma pena da cabeça, ou pegar a pena de um outro tipo, aplicar para um tipo que não tem nada a ver, ou até para tipo semelhante. Isso não existe. Então tem que ser dentre as penas aplicáveis, né, dentre as penas previstas no tipo penal. Então, dentre aquelas, geralmente PPL, né, ou PPL ou multa. Então, dessas duas aqui, qual que é mais conveniente? Vai ser para prevenção e reprovação do crime. O juiz é a primeira escolha que ele vai fazer. O inciso 2 diz a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Então, aí no segundo momento, o juiz ele vai, porque a gente sempre se depara com um limite de pena. Então, por exemplo, você tem um homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Dentro disso, considerando, atenção, que você vai sempre considerar os aspectos que eu já mencionei aqui no caput. Sempre. Todos os incisos, sejam incisos 1º, 2º, 3º, 4º, você vai jogar
as circunstâncias, todos os aspectos que estão presentes no caput do artigo 59. Então, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, né? Usando aqui o mesmo exemplo do homicídio, 6 a 20 anos. Bem, se for uma coisa mais leve, se o comportamento do infrator era um comportamento mais sociável ou não, ele é reincidente, etc. Dentro daquilo, o juiz vai se aperceber do que, dentro do limite de 6 a 20 anos, o que seria apropriado. Seria 8? Seria o mínimo 6? Seria... mas é dentro daquilo, como eu disse, as penas, elas têm que estar previstas no tipo penal. Ah, seria 10? Enfim, não, isso aqui foi escandaloso, vamos mandar no 20 logo. Por aí vai, é muito difícil, né, pegar um limite de 20 aí, só pra gente muito reincidente mesmo, mas enfim. Então, você escolhe uma quantia, o juiz escolhe uma quantia, uma quantidade ali que ele acha apropriada, tá? Depois disso, ele, é PPL, aqui só prevê PPL e de 6 a 20 eu acho que 8 é melhor. Tá, aí vem o inciso 3º, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Antes de eu falar sobre o inciso 3º, eu vou voltar aqui no inciso 2º, porque dentro do inciso 2º, nós vamos perceber também que nele vai incidir outras circunstâncias que nós vamos estudar agora mesmo, como, por exemplo, causas de aumento, causas de diminuição, agravantes, atenuantes, enfim, dentro dessa escolha aí do inciso 2º, igual eu estou exemplificando com 6 a 20 anos, o juiz vai levar tudo isso em consideração para achar um quantum. Por isso que o artigo 68, ele é extremamente importante, porque ele vai ensinar a fazer, de certa forma, ele vai dar as diretrizes de como faz esse cálculo. Então, vamos supor que o juiz levou tudo isso em consideração, levou tudo que está no caput também em consideração, e de 6 a 20 anos ele escolheu aí, ele calculou, enfim, chegou aí a 8 anos, tá? O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, aí ele vai aplicar o artigo 33 que a gente tanto fala. Ele é primário, bons antecedentes, a pena não excedeu 8 anos, né? Bem comportado, não fez lá muita coisa de errado na vida, merece esse mínimo e, por consequência, por todos os aspectos aqui do artigo 59, todos os aspectos do artigo 33, que são mais objetivos, mais técnicos, eu acho que o juiz decide que pode começar no semiaberto, ou não. Não, ele tem uns antecedentes problemáticos aqui, ele é uma pessoa de personalidade mais cruel, com problemas sociais, então eu vou colocar para iniciar no regime fechado, né? Esse é o inciso 3º. E, por fim, o inciso 4º, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Bem, em alguns casos, o juiz, porque a gente sempre pensa em homicídio, em crimes mais graves, mais violentos, mas outros crimes não o são. Aí, de repente, considerando novamente os aspectos do artigo 59 caput, aí com o cálculo que o juiz fez de acordo aqui com, né, os incisos 1º, 2º, né, 3º também, ele vai perceber que aquela quantificação e os antecedentes e tudo aqui que está no 59 corrobora para que ele possa ter uma pena que possa ser substituída ou por multa, né, se a lei assim o permitir, ou por uma PRD por tanto tempo, e etc, etc e tal, tá? Então, basicamente, o artigo 59 funciona dessa forma. Uma questão que vocês têm que estar em mente, tá? Depois isso vai ser aprofundado, como eu disse, no artigo 68, né? Vai ser especificado, vocês vão entender melhor, é que essas colocações, tá? Relativas aos incisos, apesar de serem 4 incisos, se você for sintetizar aí, principalmente o 3º e o 4º, ele dá a base para o sistema que a gente chama de sistema trifásico de cálculo ou fixação da pena,
Não se esqueçam, sistema trifásico, mas nós vamos estudar isso mais aprofundadamente no artigo 68, tá? Lembrando, gente, são 3 fases que o juiz vai fazer para chegar a uma pena definitiva, ok? Lembrando que, tá, o caput do artigo 59 sempre vai ser aplicável a tudo. Depois sempre, de alguma forma, você vai voltar no 33. Isso aí é imprescindível. Mas lembrando que o direito não existe nada exato. Por isso que não existe um cálculo exato, uma fórmula 100%. Existe espaço para cálculo. O direito não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. É uma ciência em que você vai analisar socialmente, psicologicamente, ou seja, N variáveis que vão retirar essa prerrogativa de ser algo que se aplica a uma fórmula, pronto, acabou e resolveu. Por isso que existe o princípio da individualização da pena. Bem, nós vamos nos deparar com o artigo 60, né? Que de certa forma a gente já falou dele quando a gente viu o estudo da pena de multa, né? Que o artigo 60 fala dos critérios especiais para aplicação de pena de multa, tá? Em que, eu já tinha falado isso, o juiz atende principalmente às condições econômicas do réu. Naquele cálculo de dias multa, primeiro, né? Quanto que vale o dia multa para essa pessoa que atende às condições econômicas? A gente ressalta sempre isso. E a quantidade de dia multa, tá? Pode ser, conforme for a situação econômica do réu, tá? Mesmo chegando naquele tanto de dias multas, e mesmo chegando naquele cálculo da unidade do dia multa, sendo o réu uma pessoa com grandes condições econômicas, o juiz tem a prerrogativa de até triplicar, chegar até o triplo dessa quantia, tá? E aí o parágrafo 2º, ele é bem objetivo, o parágrafo 2º do artigo 60, quando ele diz que a pena privativa de liberdade aplicada, quando ela, no cálculo, ela não passou de 6 meses, ela pode ser já de uma vez substituída pela pena de multa, levando em consideração os critérios do artigo 44 e as condições, mais uma vez, as condições econômicas do réu.